Olá, boa tarde. Sexta-feira, 27 de setembro de 2019, o Jornal da Assembleia está no ar. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes promove hoje a Sexta Sem Carro. A iniciativa impede a passagem de veículos pelo centro histórico da cidade de São Paulo. Somente ônibus, táxis, vans escolares e bicicletas podem circular na região até às 6 da tarde. Segundo a Prefeitura, a ideia é estimular o uso de transporte público e outras formas de mobilidade pela capital. A região central foi escolhida por possuir diversas opções deste tipo. Vamos saber de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Frente Parlamentar em Defesa da Vida debate programas de políticas públicas no combate à violência. Seminário discute soluções inovadoras na gestão dos municípios. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Frente Parlamentar em Defesa da Vida debate programas de políticas públicas no combate à violência em todos os setores da sociedade. Com o objetivo de acompanhar e fiscalizar programas e políticas públicas governamentais destinados à proteção dos direitos à vida, da família, da criança e do adolescente, o deputado Gil Diniz, do PSL, deu início aos trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa da Vida. Nós podemos trabalhar nesse sentido da legislação, mas também na conscientização do povo de São Paulo, tanto na Frente Parlamentar, usando as mídias sociais da Casa, da Assembleia Legislativa, e fazendo eventos como esse, de conscientização da população do Estado de São Paulo. A deputada Janaína Pascoal ressalta que a iniciativa pode dar visibilidade ao debate e pode trazer à Assembleia Legislativa ideias para aprimorar a legislação que cabe ao Estado de São Paulo em benefício da vida. Acho muito importante esse debate, até para que nós valorizemos a vida, não permitamos a banalização da vida. Infelizmente tem acontecido a banalização, seja pela pauta do aborto, seja pela pauta pró-drogas também, que infelizmente há. Então é importante colocar a vida no centro, entendeu? Por isso que eu parabenizo o colega Gil Diniz por ter iniciado essa frente, Eu sou apoiadora da frente, abraço essa causa desde muito tempo antes de ser deputada. O deputado Douglas Garcia destaca que os trabalhos da Frente Parlamentar serão importantes para ampliar a discussão a respeito do tema. Esse evento que foi trazido aqui pelo deputado Gil Diniz é um evento de suma importância, uma vez que ele defende a vida desde a sua concepção, A historiadora Fernanda Taquitani enfatiza a necessidade de debates como este para o parlamento e para a população de São Paulo. Todas as áreas da política, tanto legislativo quanto executivo, podem sim trabalhar para a defesa da vida. Cada um tem a sua competência, mas eu acho que todos eles, no âmbito estadual, na União, no federal, tanto no municipal, podem trabalhar defendendo a vida e podem, sobretudo, suscitar o debate. É importante que a sociedade conheça quem são os atores que trabalham nessa questão relacionada à defesa da vida e à propagação da cultura da morte. Lideranças de empresas, sindicalistas e parlamentares discutiram aqui na Assembleia Legislativa medidas contra o pacote de privatização no país. E a reportagem é do Maxwell Figueiredo. Sindicalistas e autoridades políticas lotaram o auditório Franco Montoro na Lesp para discutir o cenário das privatizações no âmbito federal e também estadual. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, lembrou que é preciso lutar contra o projeto de privatização do governo João Dória, um assunto que está em pauta na Assembleia desde o primeiro semestre. Em junho, a Casa aprovou o projeto de lei do Executivo que concede o Zoológico, o Zoo Safari e o Jardim Botânico Paulista à iniciativa privada por 35 anos. No primeiro semestre, o governador votou a fusão e extinção e também as parcerias públicos-privadas de algumas empresas. E agora, no segundo semestre, já extinguiu a Dersa. E ainda tem uma pauta longa. Então nós precisamos fazer esse debate permanente, até para chamar a atenção das pessoas, porque quanto menos patrimônio público, quanto menos o Estado tem poder de intervenção, pior para quem mais precisa do Estado. No cenário nacional, o presidente Jair Bolsonaro também já sinalizou que pretende privatizar pelo menos 9 empresas estatais. A declaração foi dada por Bolsonaro ainda no mês passado. Entre essas empresas estão os Correios. O secretário-geral do Sindicato dos Correios na Baixada diz que a privatização da estatal desqualifica o trabalho e sua função social.
Correio é um que chega em mais de 5.500 municípios, como você disse, e tem um papel social de entrega de medicação, entrega de urnas eletrônicas, entrega de livros didáticos. Então, assim, toda essa logística que o Correio tem de atendimento à população do país vai perder com essa privatização. E o mercado só vai querer atender, o mercado que comprar o Correio, se conseguir privatizar, só vai querer atender os grandes centros. Os Correios têm atualmente cerca de 105 mil funcionários em todo o país. A privatização das estatais é discutida na Assembleia Paulista e também em Brasília, na Frente em Defesa da Soberania Nacional. A presidenta da frente é a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Lutar pela frente é também lutar por trabalho para o povo brasileiro, para gerar emprego, renda digna. Por quê? O que é que esses milhões de brasileiros estão fazendo? Oferecendo ao Estado brasileiro o que ele tem de mais digno, que é sua mão, sua força de trabalho para sustentar a sua família. Então, lutar pela soberania nacional é lutar pelo povo brasileiro em todas as situações. Opositores ao regime de privatização argumentam que a iniciativa dos governos federal e estadual aumenta a desigualdade social. Você sai fora de São Paulo, do centro de São Paulo, só tem Banco do Brasil e Caixa na periferia, que abriram agência, porque os bancos privados, eles querem onde está o filé, que é o centro, que é a Paulista, os bairros ricos. Quem deu muito crédito aí para as pessoas comprarem a sua casa, no projeto Minha Casa Minha Vida, foi a Caixa Econômica Federal, e não foi o Itaú, não foi o Bradesco, não foi o Santander. E eles não são proibidos de dar isso, só que para eles não interessam isso. E o que está acontecendo é que o governo está retirando todos esses investimentos, diminuindo o quadro, ou seja, sucateando, para falar que a empresa pública é ruim. E sendo ruim, tem que ser privatizada, né? Então, são o primeiro passo que eles fazem. Eles esvaziam, fazendo o serviço ficar ruim, a população achar que realmente tem que privatizar e para depois privatizar. Quando você tira o que é próprio do povo e você passa para aquele que é dono do dinheiro e que só tem como objetivo lucros, né? Porque, em tese, as empresas públicas elas têm que trabalhar na perspectiva de melhorar a condição dos serviços públicos e não gerar lucros, né? Agora, o empresário, o privado, esse quer lucros, né? Ele investe para que ele tenha um retorno substancioso. Então, é disso que se trata a privatização das nossas empresas, do nosso patrimônio público. Seminário debate soluções inovadoras na gestão dos municípios. É o que você vai ver em instantes. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,8% no trimestre encerrado em agosto. 12.600.000 pessoas continuam sem trabalho no país. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. O resultado representa uma estabilidade frente ao trimestre encerrado em julho, quando a taxa também ficou em 11,8%. Já na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o índice de desemprego caiu 0,3 pontos percentuais. O número de trabalhadores por conta própria e sem carteira assinada bateu um novo recorde na série histórica da pesquisa iniciada em 2012. A categoria por conta própria chegou a 24.300.000 pessoas no trimestre encerrado no mês de agosto, o que representa uma alta de 4,7% em relação ao mesmo período de 2018. Apesar da leve recuperação do mercado de trabalho, os dados do IBGE têm mostrado que o aumento da população ocupada tem sido puxado sobretudo pela elevação da informalidade e da subocupação. Seminário na Assembleia Legislativa discute soluções inovadoras na gestão dos municípios. Esse evento tem o apoio do deputado estadual Marcos Zerbini, do PSDB, e o repórter Maxwell Figueiredo traz agora as informações. O estado de São Paulo tem 645 municípios e o desafio do seminário é traçar as soluções inovadoras para a gestão dessas cidades.
O professor da Faculdade de Economia e Administração da USP disse que é preciso discutir a inteligência fiscal dos municípios e que um dos meios para otimizar os recursos de uma gestão é trabalhar o processo de arrecadação tributária. A tributação, todo o processo, tributário que nós chamamos, que vai desde, por exemplo, a identificação dos contribuintes, de potenciais contribuintes, porque tem muitos, inclusive, digamos assim, estão na informalidade, isso, aquilo, de potenciais contribuintes, a evitar, por exemplo, a fazer uma gestão eficiente para evitar que os contribuintes atrasem ou que entrem na dívida ativa, nesse sentido. O evento conta com a participação de consultores da Fundação do Instituto de Administração da USP, do BNDES e do Programa Desenvolve São Paulo, e tem o apoio do deputado estadual Marcos Zerbini. A ideia principal do seminário é poder ajudar os prefeitos, ajudar o administrador público a entender o que ele pode, o que não pode fazer, ter contato com órgãos públicos e privados que possam ajudá-lo nessa tarefa, que é uma tarefa hoje muito difícil, administrar os municípios com pouco recurso ou muitas vezes sem nenhum recurso, O presidente do Tribunal de Contas do Estado também participou do encontro. Segundo ele, o Brasil vive a pior crise fiscal do século, o que dificulta a gestão dos municípios. O TCE entra como órgão de suporte e fiscalizador nesse processo. Nunca tivemos uma queda tão grande de receita como nós estamos tendo. E isso implica em você administrar com menos dinheiro. E aí você precisa ser mais criativo, de forma que com menos dinheiro atenda melhor a população. O vereador Fábio Riva, líder do prefeito Bruno Covas na Câmara Municipal de São Paulo, também participou do encontro. Riva destacou a importância do respeito à garantia jurídica em uma gestão. Você tem o BNDES, que tem essa forma de financiamento aos municípios, somente na questão de infraestrutura, na saúde, na educação, e mais do que isso, aqui com o Tribunal de Contas do Estado também dá a segurança jurídica desses municípios e buscar esse recurso e ter a certeza de que esses recursos vão ser bem aplicados e fiscalizados. Acho que essa é a importância de trazer mais uma oportunidade para os municípios buscarem essas formas de financiamento. Projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa pode ajudar pessoas que sofrem com fibromialgia a ter atendimento prioritário. Essa doença é difícil de diagnosticar e tem causas ainda desconhecidas. A maior parte dos casos é em mulheres entre 35 a 50 anos que podem até ficar incapacitadas para o trabalho. A reportagem é do Luciano Teixeira. O primeiro diagnóstico veio há mais de 10 anos. A Gislene começou a sentir dores por todo o corpo. Ela procurou vários médicos, fez uma bateria de exames e só foi descobrir que tinha fibromialgia 2 anos depois. A maioria das pessoas que tem fibromialgia não consegue trabalhar. A parte médica também, A gente fica sem ter um tratamento adequado. Tem muitas pessoas também que elas estão num pico de depressão tão alto que elas pensam em suicídio por causa da dor, por causa do abandono. O diagnóstico da fibromialgia acontece depois que a pessoa relata uma dor crônica, que migra por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos tendões e nas articulações. As causas da fibromialgia ainda são desconhecidas, mas existem vários fatores que estão frequentemente associados a esta síndrome, como a questão genética. Infecções por vírus e doenças autoimunes também podem estar envolvidas nas causas da fibromialgia, além de distúrbios do sono, sedentarismo, ansiedade e depressão. Devido à dificuldade em se definir o diagnóstico, não existem dados consolidados da doença no país. Entretanto, a Associação Brasileira dos Fibromialgicos estima que 3% da população brasileira sofra com a enfermidade. A fibromialgia, ela é uma doença invisível, crônica, sem cura, sem uma causa, sem exame que possa comprová-la. Então, com isso, fica uma situação muito difícil para os pacientes, tanto junto ao INSS, quanto junto ao Ministério da Saúde, que não tem um protocolo para tratamento nosso, Tanto também com relação ao trabalho. O paciente fibromialgico dificilmente consegue continuar trabalhando. Então, com isso, como ele vai se sustentar? Se ele não tem nada.
Para o paciente com fibromialgia, a fisioterapia é um dos tratamentos mais importantes. Uma rotina diária de exercícios ajuda a diminuir as dores, porque alonga e fortalece os músculos. O tratamento é mais eficaz quando são unidos medicamentos e cuidados não medicamentosos. O foco é evitar incapacidade física, minimizar os sintomas e melhorar a saúde de modo geral. Ela é um suporte muito forte, porque quem tem fibromialgia sente muitas dores e junto com a fibromialgia eles vêm com muitas inflamações, em bastantes articulações. E isso que pega mais neles. E a fisioterapia ajuda a atuar nesse ponto, principalmente, em diminuir essas inflamações, conseguir devolver uma melhor qualidade de vida e ajudar não só com os exercícios, mas também ajudar a reeducar o paciente com a dor. Porque esse é o problema de quem tem fibromialgia. Ele precisa aprender a lidar com a dor. É o que tem o maior peso no tratamento da minha dor, para me ajudar a manter as minhas atividades. Sem a fisioterapia eu não conseguiria fazer mais da metade do que eu executo, assim, principalmente quando eu tenho as crises de dor. Além da fibromialgia, eu tenho endometriose, que é uma doença autoimune. E isso faz com que a fibromialgia atinja uns picos de dor bem mais altos. Pela minha doença ser autoimune, ela faz com que a inflamação da fibromialgia fique mais aguda. Então, a fisioterapia ela me ajuda não só na fibromialgia, mas também no controle da endometriose. O projeto de lei 426/2019 garante a prioridade no atendimento à pessoa com fibromialgia em todo o estado. A gente visou dar um atendimento preferencial para eles na rede pública e na rede privada. Um exemplo que eu falo muito quando as pessoas me perguntam é aquelas placas que ficam, por exemplo, no supermercado, tem a placa lá do preferencial ao idoso, a gestante. A gente quer incluir as pessoas que têm a fibromialgia nesse rol de preferência. Tem muito médico que não acredita ainda que na existência dessa doença, que é uma doença muito triste, porque a pessoa fica com dor no corpo inteiro, fala que parece que tem um monte de agulha entrando dentro do corpo. Então esse projeto de lei vem dar a importância real desse problema que atinge grande parte da população, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Representantes de diferentes nacionalidades celebraram o acolhimento que o Brasil dá a várias culturas. Você vai ver em instantes. A Petrobras elevou os preços da gasolina em suas refinarias em cerca de 2,5%. O reajuste ocorre após a companhia ter aumentado em 3,5% o preço da gasolina na quinta-feira da semana passada. Naquela oportunidade, também elevou o valor do diesel em 4,2%. Bom, nesta semana, a Petrobras não alterou o preço do diesel. Segundo uma última pesquisa divulgada pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina nos postos do país ficou em torno de R$ 4,31. Representantes de diferentes nacionalidades se encontraram aqui na Assembleia para celebrar o acolhimento que o país deu a várias culturas. Edgar Vilar se mudou para o Brasil há 20 anos. Ele trabalha com gastronomia e trouxe para os brasileiros o gostinho peruano. Eu estou muito emocionado por o prêmio que estou recebendo. Isso me motiva mais a seguir trabalhando aqui em Brasil, defendendo a cultura e também a gastronomia, que é a área que eu trabalho. Edgar foi um dos 13 homenageados pelo CONSCRE, Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras. O CONSCRE foi criado pela Mesa da Assembleia Legislativa de São Paulo por meio da Resolução 817 de 2011, com o objetivo de integração, sociabilização e amparo às comunidades e descendentes de estrangeiros que vivem no estado de São Paulo.
O Brasil nos recebeu, não só nós os russos, mas recebeu várias comunidades, imigrantes, e nos deu a oportunidade de mostrar a nossa cultura. Eu toco piano, eu tenho um coral que meu pai começou há 30 anos atrás, então nós continuamos até hoje, eu espero continuar mais ainda e espero que as próximas gerações continuem. Peter Liu é praticante da medicina chinesa e compartilha os conhecimentos pela internet para mais de 1 milhão de seguidores. Essa homenagem é um combustível para a gente, é um grande incentivo para a gente fazer essa família como o Brasil, né, que todos os brasileiros. Eu fiquei aqui 28 anos, sempre fui muito amado. Eu estou fazendo no YouTube, recentemente 1 milhão de inscritos. Estou retribuindo um pouco desse amor. É muito pouco para mim, né? Mas eu vou fazer mais como se fosse uma biblioteca, né? Mesmo eu morro amanhã, mas essa pessoa continua a ser beneficiada. E esse reconhecimento é um reconhecimento, essa homenagem só vai ser como uma força para mim e continuar fazendo o bem. Esse encontro acontece desde 2007. Neste ano, 15 nacionalidades marcaram presença. Todos gratos pela maneira em que o Brasil recebe, abraça e agrega tantas culturas diferentes. O Brasil sempre recebeu de braços abertos a comunidade judaica. Nunca houve perseguição, nunca houve nenhuma restrição a que a comunidade se desenvolvesse. A comunidade aqui desenvolveu escolas, hospitais, creches, lar dos velhos, uma comunidade muito ativa e muito completa. E só temos a agradecer ao Brasil por isso. O Brasil é um exemplo de convivência harmônica entre as várias minorias, entre os imigrantes e a população local. Depois das homenagens, o grupo se encontrou no Hall Monumental para uma grande festa com comidas típicas. Todos nós devemos muito ao Brasil, né, que acolheu todo mundo e, inclusive, foi aqui que foi construído o país, né? Cada um contribuindo de uma forma ou de outra com a sua cultura, com os seus conhecimentos, com as suas expertises. E aí foram uma influenciando a outra. Nós somos um país multicultural. Seminário da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista reuniu deputados, secretários de Estado e empresários para debater a segurança no campo. A reportagem é da Roberta Rossi. Presidida pelo deputado Itamar Borges, do MDB, a proposta do evento foi contextualizar e discutir a realidade da segurança nas zonas rurais. Uma das medidas assinada no seminário é a criação do Observatório da Segurança no Campo, que criará um banco de dados e informações para auxiliar as autoridades a combater os crimes. Ouvimos as entidades de todos os segmentos do agro, ouvimos a Secretaria da Agricultura, ouvimos a Secretaria da Segurança, a Secretaria da Justiça, de Meio Ambiente, integramos aquilo que detectamos e ouvimos e propusemos ali não só agilidade em alguns pontos que já estão prospectados por essas secretarias e que começam, alguns acontecendo, outros em implantação, mas também sugerimos novas medidas e ações, vendo um pouco do que o privado faz, a segurança privada, vendo um pouco da realidade que às vezes é um pouco diferente em uma região e em outra, uma região os problemas acontecem mais no transporte e nas rodovias, em outra região é mais dentro da propriedade e assim sucessivamente. Uma das ações apresentadas pelas Secretarias da Segurança Pública e Agricultura é o programa Rotas Rurais, que tem por objetivo fazer um mapeamento de mais de 200 mil quilômetros de áreas rurais no estado de São Paulo. A gente vai município a município, a gente já tem dentro da Secretaria um convênio municipal do Cidadania no Campo. Ele vai ser a porta de entrada para o Rotas Rurais também. Nesse convênio firmado entre o Governo do Estado e os municípios, a gente vai fazer então a implementação tecnológica dentro do município. Mas ele só acontecerá se o próprio prefeito, se a própria Guarda Civil Metropolitana rechear o nosso sistema de informações, levando até a área rural a informação da existência do Rotas Rurais. Os dados também poderão ser incorporados pela Operação Interior Mais Seguro, ajudando a combater os crimes mais específicos. Nesse dia, toda a tropa disponível do Estado de São Paulo estará orientada para as atenções ao campo, às áreas rurais.
Né? 4 dessas operações são feitas por mês. Uma das 4 é coordenada por mim aqui em São Paulo, em todo o estado. Também será função do observatório levar informações técnicas e de qualidade para os parlamentares. É importante trazer esse trabalho ao conhecimento dos nossos deputados. E eles estão entendendo isso, estão participando com a gente. A nossa frente parlamentar ela é a maior da Assembleia Legislativa, com a participação efetiva de 70 deputados. Então nós estamos muito felizes. E além disso, né, depois, no segundo momento desse entendimento de alguns deputados à nossa frente, as ações começaram a acontecer. Uma delas é esse seminário tão importante para a gente poder discutir a segurança no campo, que é um tema muito sensível e bastante evidente nos dias de hoje. E o Jornal da Assembleia desta sexta-feira termina aqui, lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a Rede Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você pode acompanhar também na internet através do nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube. A gente se vê de novo na segunda-feira. Espero vocês. Ótimo final de semana.